avançar. Muito bem, 20 horas 40 minutos, nós tivemos um pequeno pique de energia nos nossos estúdios, a energia já está restabelecida e nós estamos de volta dando sequência ao nosso Rota Esportiva desta segunda-feira. Nós falávamos a respeito do Campeonato Brasileiro Série A 2023, na 18ª rodada, fazendo um resumo completo da tabela de classificação. Nós paramos no Cruzeiro com 24 pontos na 11ª posição, dando sequência aqui na nossa tabela de classificação. O Cruzeiro que ontem recebeu o Botafogo no Mineirão e ficou no 0-0. Na 12ª posição, o Internacional também com 24 pontos, fechando a zona de classificação para a Copa Sul-Americana. O Inter que recebeu o Corinthians no Beira-Rio e ficou no 2-2. Um jogo muito equilibrado das duas equipes, né? O Inter vencia até o finalzinho do jogo, quando o Corinthians fez um gol de pênalti. Então o resultado, na minha opinião, foi um resultado justo. As duas equipes jogaram praticamente um futebol muito semelhante, né? E ficaram no empate por 2-2. Na sequência, o Fortaleza aparece com 23 pontos na 13ª posição. O Fortaleza que foi até Goiânia e perdeu mais uma. 1-0 para a equipe do Goiás. A equipe do Fortaleza que vem mostrando um desempenho muito ruim, né? Caiu muito o nível de atuação da equipe do Fortaleza nesse Campeonato Brasileiro. Brigava mais acima da tabela até a 10ª rodada, 11ª rodada, né? Depois o Fortaleza foi acumulando uma série de resultados negativos e nesse momento está no meio da tabela, né? São 5 pontos em relação ao Santos, que é o primeiro time dentro do Z4. Fortaleza precisa retomar o caminho das vitórias e o sinal de alerta está ligado, né? O sinalzinho amarelo está ligado lá pelos lados da equipe do Fortaleza, do técnico Vojvoda, que apesar desses tropeços nas últimas rodadas, vem fazendo uma boa campanha dentro da Copa Sul-Americana. E é um treinador que tem muito prestígio por lá. A diretoria gosta muito do trabalho dele, tanto que ele recusou aí várias sondagens, várias propostas para dar sequência no seu trabalho na equipe do Fortaleza. Mas, nesse momento, vem caindo muito de rendimento no Campeonato Brasileiro. Na 14ª posição, minha gente, aparece aqui o Corinthians com 20 pontos ganhos. O Corinthians que foi a Porto Alegre e empatou com o Internacional por 2-2. Nesse momento está a 2 pontos acima do Z4. O Corinthians que na rodada passada venceu o Vasco por 3-1. Nessa rodada ficou no empate com o Internacional por 2-2. Quer dizer, foram 2 rodadas, 4 pontos. Está dentro do planejamento da comissão técnica do Vanderlei Luxemburgo. Conseguiu um bom resultado fora de casa e venceu o jogo anterior jogando em seus domínios. Continuando aqui, na 15ª posição aparece o Goiás com 19 pontos. Recebeu o Fortaleza e venceu por 1-0. Um resultado muito importante para a equipe do Goiás, que nesse momento está fora da zona do rebaixamento. Apenas 1 ponto separa o Goiás do Z4. Mas vem de um resultado positivo, jogando em casa, né? É sempre muito importante você vencer quando joga em casa. Porém, o Goiás, na minha opinião, precisa melhorar o seu rendimento quando joga fora de casa. É uma equipe que encontra muita dificuldade quando joga fora dos seus domínios, né? E o Goiás precisa também começar a pontuar quando joga fora de casa. Na 16ª posição, no limite ali da zona do rebaixamento, aparece o Bahia com 18 pontos.
O Bahia, que venceu o América Mineiro por 3-1, ele abriu a rodada dentro da zona do rebaixamento. Com a vitória diante do América, ele conseguiu sair, pelo menos momentaneamente, da zona do rebaixamento, né? E empurrou o Santos, que abre o Z4 com 18 pontos na 17ª posição. O Santos, que vem mal no campeonato, recebeu o Atlético Paranaense, que estava com um time misto na Vila Belmiro, e conseguiu um empate aí no apagar das luzes por 1-1. E com esse resultado, o treinador Paulo Turra acabou sendo demitido da equipe santista, né? A diretoria resolveu demitir o treinador porque não vinha tendo uma sequência positiva de resultados. Foram 7 jogos, né, e 1 vitória apenas. Então, a diretoria da equipe do Santos resolveu demitir o treinador e já anunciou Diego Aguirre, uruguaio, para o seu lugar. A apresentação do treinador provavelmente acontecerá amanhã no CT Rei Pelé. Então, a informação que eu acabo de receber é que Diego Aguirre é o novo técnico do Santos Futebol Clube. Na 18ª posição aparece o Coritiba com 14 pontos. Recebeu o Bragantino no Couto Pereira e foi derrotado por 1-0. Na rodada passada, o Coritiba foi ao Engenhão e perdeu do Botafogo por 4-1. Curitiba, que ameaçou uma reação dentro do campeonato, né? Porém, nas últimas 2 rodadas acabou sendo derrotado. Nesse momento está a 4 pontos para sair da zona do rebaixamento. Na 19ª posição aparece o Vasco com 12 pontos, que recebeu o Grêmio ontem em São Januário e venceu por 1-0. Eu pude acompanhar esse jogo. Foi um primeiro tempo mais amarrado, né, da equipe do Vasco. Porém, no segundo tempo, a equipe melhorou muito o seu futebol. Conseguiu fazer um bom jogo, marcando bem, distribuindo bem as jogadas, finalizando bem no gol do Grêmio. E conseguiu o gol aos 35 minutos do segundo tempo com o estreante do jogo, né, o atacante Veguete, que veio do futebol argentino. Ele fez o gol da vitória. O resultado foi muito importante, já que a equipe do Vasco vinha de resultados negativos, conseguiu vencer, agora tem 12 pontos, está a 6 pontos para sair desse Z4. Em contrapartida, a equipe do Grêmio, que mais uma vez não conseguiu vencer. Vem de um empate contra o Goiás jogando fora de casa e ontem, mais uma vez, não conseguiu vencer. Foi derrotado por 1-0 para a equipe do Vasco da Gama. E fechando aqui a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, aparece o América Mineiro na 20ª colocação com apenas 10 pontos ganhos. O América que ontem foi em Salvador e perdeu para a equipe do Bahia pelo placar de 3-1. O América que vem bem na competição, né, na Copa Sul-Americana, e não vem bem no Campeonato Brasileiro. E segundo informações, o técnico Wagner Mancini acabou sendo demitido após mais uma derrota da equipe no Campeonato Brasileiro. Então, o América Mineiro vai precisar de colocar, né, outro profissional na vaga do Wagner Mancini para a sequência da temporada, né? Já que a equipe vem disputando a Copa Sul-Americana e também o Campeonato Brasileiro, onde ela precisa voltar a vencer, né? O América precisa voltar aos caminhos das vitórias e para tentar sair desse Z4. Agora falando de Libertadores da América aqui no Roda Esportiva desta segunda-feira, 8ª
oitavas de final, primeiro jogo, nós tivemos o Fluminense empatando com o Argentino Júnior pelo placar de 1-1. O River Plate recebeu o Internacional e venceu por 2-1. Nós tivemos também a vitória do Bolívar 3-1 diante do Atlético Paranaense, jogando na altitude da Bolívia. Tivemos também Atlético Mineiro 0, Palmeiras 1, Flamengo 1, Olímpia 0. Amanhã, jogos de volta pelas oitavas de final. Às 19 horas, Fluminense e Argentino Júnior. No mesmo horário, também, amanhã, Atlético Paranaense e Bolívar. Também amanhã, às 21 horas, no Beira-Rio, Internacional e River Plate. Na quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, Palmeiras e Atlético Mineiro. E no estádio Defensores del Chaco, Olímpia e Flamengo. Com relação às equipes brasileiras nas oitavas de final da Copa Libertadores, o Fluminense jogou fora, empatou 1-1. O jogo de volta será amanhã no Maracanã. O Fluminense conseguiu um bom resultado jogando lá na Argentina. Acho que a equipe do Fluminense tem condições de vencer o jogo, né? Precisa de um placar mínimo. 1-0 já classifica o Fluminense para as quartas de final. Eu acredito que o Fluminense, com o apoio da sua torcida, né, provavelmente o Maracanã vai estar bastante cheio, né, vai receber um grande público. Eu acredito que o Fluminense vai conseguir essa vitória e passar de fase. Estou apostando no Fluminense no jogo de amanhã. Com relação ao Atlético Paranaense, de todos os brasileiros, para mim, é o que tem a vida mais difícil. Isso porque no jogo de ida ele perdeu por 3-1. Ou seja, o Atlético Paranaense vai precisar fazer 2 gols, né? Vai precisar vencer por um placar de diferença de 2 gols para levar esse jogo para os pênaltis. Então a missão do Atlético Paranaense é muito complicada. E vai pegar um adversário que fez uma boa campanha na próxima, na fase classificatória, né? Então acredito que a missão do Atlético não é impossível, mas é uma missão muito difícil. O Internacional recebe o River Plate, perdeu o jogo de ida por 2-1 na Argentina, vai precisar vencer por 2 gols de diferença para avançar para a próxima fase, avançando diretamente. Em caso de 1 gol de diferença, disputa por pênaltis. O Palmeiras, que venceu o Atlético Mineiro em Minas por 1-0, recebe o Galo no jogo de volta, jogando no Allianz Parque. É um placar mínimo, é uma vantagem boa, porém mínima. Acredito que o Atlético Mineiro, mesmo em desvantagem, pode ir lá no jogo do Palmeiras, né, enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. Acredito que o Atlético possa conseguir também fazer um bom jogo e tentar, né, reverter esse placar. A mesma coisa em relação a Flamengo e Olímpia. O Flamengo venceu por 1-0 no Maracanã, um placar mínimo. O jogo de volta é lá no campo do Olímpia. 2 minutos. Mas acredito que o Flamengo também possa conseguir sair com um resultado positivo. Agora, falando sobre Copa Sul-Americana, o último destaque do nosso Roda Esportiva desta segunda-feira, nós temos jogos de volta a serem disputados, né? O Botafogo venceu o Guarani do Paraguai por 2-1 e o Corinthians venceu o New Old Boys por 2-1. No confronto brasileiro, América Mineiro e Bragantino ficaram no 1-1. Fortaleza venceu o Libertad por 1-0 jogando fora de casa. E o São Paulo perdeu para o São Lourenço pelo placar de 1-0.
mas teremos agora os confrontos de volta, né? Envolvendo as equipes brasileiras dentro da competição. E o Goiás que perdeu para o Estudiantes pelo placar de 3-0. Falando dos brasileiros na Copa Sul-Americana, o Goiás é o que tem a situação mais complicada, pessoal. Os outros eu acredito que ainda possa avançar de fase. Ok, pessoal? Então, esses foram os destaques do Rota Esportiva de hoje. Eu agradeço a participação de todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Segunda-feira, a partir das 20 horas, nós temos um novo encontro marcado. Um grande abraço a todos e até lá!